Bom dia, pessoal, vim aqui gravar conteúdo para vocês do nosso mini curso de aula básica de costura. Hoje é o primeiro dia da nossa aula e se vocês gostarem, deixem aí nos comentários, tá bom? E compartilhem com seus amigos. A costura de moda pode ser comparada em alguns aspectos à arte clássica da escultura, porque o escultor está envolvido no meio, manipulando argila ou pedra e definindo em uma forma. A costura exige a mesma técnica, o mesmo envolvimento com o meio, tocar, avaliar e trabalhar o tecido que será moldado em um conteúdo tridimensional. Como um escultor expressa sua criatividade em uma argila ou uma pedra, em uma forma, a costura não é diferente, ela expressa suas ideias em tecido, criando formas e diferentes conteúdos de moda. O resultado final depende muito da primeira parte, que é a avaliação e a inspiração e as ideias e o conteúdo a ser trabalhado. Uma costura não pode ser diferente, ela só faz sentido se nós desembrulharmos o tecido com a tesoura já preparada para considerar a relação entre o estilo e o tecido. Todas as considerações devem ser tomadas antes de começar a peça, por exemplo, a silhueta, o volume, a forma, o clima a ser criado, o tipo de corpo a ser coberto, tudo é importante para a seleção adequada do tecido. Uma pessoa que costura é uma artista criativa que individualiza a moda de acordo com as suas preferências e necessidades especiais. Os mesmos princípios que tornam a escultura visualmente agradável também se aplicam às roupas do corpo humano. Uma mulher elegante sabe que é uma forma tridimensional e que causa algum impacto para quem está olhando. Então ela deve criar um impacto totalmente agradável, discriminando cores, texturas e linhas, e para descobrir a combinação melhor que se adapta às suas características individuais. Então, por isso a costureira é mais do que uma artista, ela é uma artesã. Em outras palavras, uma boa costureira tem um bom senso de moda nas suas criações. Falando sobre a estrutura da moda, o senso de moda, também vamos começar a estudar os fundamentos da arte. Todo artista deve absorver e aplicar os princípios básicos do design para alcançar o efeito artístico desejado. Você deveria fazer o mesmo. Uma vez firmemente fundamentado neles, você pode optar com segurança por segui-los com uma interpretação estrita ou com licença artística para obter o efeito de moda exato. Bom, os fundamentos nós devemos seguir estritamente com uma licença artística, por exemplo, a nossa individualidade artística, para obter o efeito de moda exato e desejado. A harmonia é alcançada quando todos os elementos trabalham juntos de maneira agradável. Refere-se a elementos de semelhança, mas que não são necessariamente de semelhança. A chave aqui é a adequação e relatividade. A proporção exige que todas as peças estejam relacionadas entre si em tamanho, comprimento e volume. O equilíbrio é alcançado mantendo quantidades iguais de juros em qualquer direção do centro natural de interesse. Então, a harmonia é quando os elementos de semelhança estão que não são necessariamente semelhantes, estão reunidos, e a chave é a adequação e a relatividade. E a proporção exige que todas as peças estejam relacionadas em tamanho, comprimento e volume, e o equilíbrio é a junção de todas essas características da harmonia e da proporção. O ritmo é criado pelo movimento suave e fácil do olho, conectando os pontos de interesse sem se mover de um ponto a outro. Então, o ritmo é quando nós deparamos com a nossa peça
nosso coordenado e sentimos que está fluindo, que era aquilo mesmo. A ênfase significa atrair a atenção para uma característica e subordinar todas as outras. Cada ideia de modo que você tiver deve ser apoiada não apenas pela compreensão desses princípios, mas também pelos componentes artísticos de cor, textura, estampa e proporção e equilíbrio. Então, o conteúdo de hoje nós falamos sobre o que é uma costureira, o que ela faz e também falamos de os fundamentos da sua arte, que é as artes dos designers, que é a harmonia, a proporção, o equilíbrio e o ritmo. E logo mais, nas próximas aulas, falaremos de estampas e texturas. E depois também vou contar como era no início dos séculos, quando os costureiros se juntaram e fizeram as maisons.